Olá, turma, tudo bem? Nós estamos aqui no canal O Escolhido Não Tem Escolha com mais um programa Literatura em Foco. Hoje nós vamos trazer para você dois autores ilustres, importantíssimos no cenário brasileiro, e vocês vão conhecer duas obras que hoje, dia 3 de dezembro, estará sendo lançada aqui em Brasília, num espaço magnífico, no Yacht Club, Cota 1000 Yacht Club em Brasília. Então já já você vai saber quem são esses dois convidados, dois autores ilustres. Vão conhecer a obra dele já já. Aguarde aí um segundinho, a gente está de volta. Estamos de volta e hoje você vai saber quais são essas duas obras que estarão sendo lançadas aqui em Brasília, hoje, dia 3 de dezembro, no Cota 1000 Yacht Club. O livro O Escolhido Não Tem Escolha, a prisão, do autor Dr. Anselmo Ramos, e também Perdoai, eles às vezes não sabem o que fazem, do Dr. Ciro Darlan. Estão aqui comigo, Dr. Ciro Darlan. Marcelo. Seja bem-vindo, Dr. Anselmo Ramos. Seja bem-vindo. Vamos bater um papo bem tranquilo, descontraído sobre essas duas obras que vocês estão vendo aqui. Vamos saber sobre eles, com eles, a expectativa do lançamento do livro, né? Saber como que foi esse lançar o livro, O Escolhido Não Tem Escolha, e Perdoai, às vezes eles não sabem o que fazem, né? Seja bem-vindo, doutor Ciro. Muito obrigado. Eu queria começar, Marcelo, saudando o nosso aniversariante, né? Hoje é dia do aniversário do nosso querido Anselmo Ramos. Obrigado. Agradecer a Deus por essa vida brilhante, essa vida que constrói o bem, essa vida que Deus colocou no nosso caminho justamente para que ele seja agora homenageado por tudo que ele tem feito de bem, sobretudo na parte da literatura, né? Ao escrever a sua experiência do cárcere, o Dr. Anselmo está prestando um serviço relevantíssimo a toda a humanidade, né? Nós sabemos quão é importante você transmitir aquela sua experiência, por pior que ela seja, mas para que outras pessoas aprendam com essa experiência, boa ou ruim. E a literatura, ela tem este condão de nos levar a conhecer a vida dos outros, a vida de personagens e a vida de escritores, né? Portanto, eu estou muito feliz de estar aqui hoje em Brasília, junto com o Dr. Anselmo, ele lançando o livro dele, O Escolhido Não Tem Escolha, e aqui na capital federal, né, no centro do Brasil, no centro político e social do Brasil, eu ter a oportunidade de lançar o meu livro Perdoai, às vezes eles não sabem o que fazem. Muito bem, seja bem-vindo, doutor Anselmo. Obrigado, Marcelo, doutor Ciro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Escolhido não tem escolha, por isso que eu estou aqui com todos vocês aqui, participando desse momento nobre. Doutor Ciro, já com vários livros escritos, eu tive a oportunidade de receber um desses seus livros quando estive em São Paulo, vice-presidente da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, né? Juiz federal por mais de 30 anos, hoje desembargador, aposentou da magistratura, mas continua ajudando e fazendo bem sem olhar a quem. E para mim, eu me sinto honrado, doutor Ciro, com a sua presença hoje aqui na capital federal, não por ser o meu aniversário, mas pelo lançamento do meu livro e o senhor ter essa disponibilidade de vir lançar o seu livro também conosco. Para mim é muita honra. Eu tenho certeza que não só Brasília, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro está de pé lhe aplaudindo por mais essa obra que o senhor vem trazendo. Perdoa, às vezes eles não sabem o que fazem. É muita experiência, depois de muitos anos na magistratura, que o doutor Ciro vem trazendo para nós. E quando nós falamos sobre o sistema prisional, sobre todo o sistema de justiça, tendo um homem como esse, uma autoridade como ele é, isso reforça e nos ajuda para poder fazer, de fato, o bem àqueles que realmente precisam, aquelas pessoas privadas de liberdade. Quando no seu livro ele escreve que perdoe, às vezes eles não sabem o que fazem, é porque existem algumas falhas que precisam ser consertadas. Muitas das vezes, quem sabe, nessa frase, por trás dela,
tem algo que vai fazer com que você possa refletir. Porque às vezes você que está em casa não sabe o que diz. Você que está em casa não está acompanhando todo um trabalho da justiça, todo o trabalho, e às vezes também achando que tudo é injustiça. Então nós queremos fazer um bate-papo hoje aqui com o nosso jornalista Marcelo Torres, Dr. Ciro, falando um pouco sobre tudo isso. E eu tenho certeza que você que está em casa vai se sentir honrado com o lançamento dos nossos livros aqui em Brasília. Doutor Ciro, o senhor que é desembargador, advogado, jornalista, o senhor é bem bastante conhecido no cenário nacional, nesse sistema jurídico, né? Nesse livro, o senhor fala, o título do seu livro é Perdoai. Para o senhor, o que é perdoar, esse perdoar, porque a gente sabe que uma pessoa que comete um crime, é um detento lá, uma família que perdeu um seu ente querido, como é que você passa neste livro essa questão do perdoar para as pessoas que vão ler o seu livro? Bom, primeiro, nós aqui estamos falando de um ambiente absolutamente cristão. E o cristianismo exige coerência. Ou a gente acredita na mensagem de Jesus Cristo, ou a gente é hipócrita. A mensagem dele é perdoai, amai o vosso próximo como você ama a si mesmo. O nosso próximo somos nós, os humanos. E como humanos, nós somos passíveis de cometer erros de toda a natureza. O primeiro crime da história da humanidade foi um irmão que matou o outro. E nem por isso, né, existe uma condenação dessa pessoa. Isto é um fato histórico, isto é um fato social, é um fato reprovável que tem que ser julgado dentro do devido processo legal, respeitando todas as regras de uma democracia e aplicar a sanção que a pessoa vai cumprir. Quando a pessoa cumpre a sanção, ela não pode ficar estigmatizada, tatuada como aquele que cometeu aquele crime. Ele já pagou a dívida que ele tinha com a sociedade. Ficou 1 ano, 2 anos, 30 anos, numa solitária, numa solidão, apartado dos seus familiares, da sua sociedade. Então isso tem que ser apagado. Nós estávamos conversando aqui sobre o sistema judiciário da Argentina, e a Argentina é um exemplo, o que eles chamam de justiça restaurativa. Você mencionou aí, mas e a família que ficou seu ente querido, que perdeu neste crime absurdo de tirar a vida do seu semelhante? A Argentina aplica a justiça restaurativa, que significa você imbuir o autor do crime de assumir aquele crime como feito, como um erro dele, arrepender-se desse crime e reparar esse crime, restaurar a situação anterior. Chama-se justiça restaurativa. E a Argentina faz isso com o apoio de uma equipe técnica, de assistentes sociais, de psicólogos. Por exemplo, eu roubei o teu relógio. Roubei o teu relógio, você vai ficar odiando-me por esse ato. Eu peguei o teu patrimônio. Eu vou ser julgado, condenado, mas além disso, e sobretudo, eu tenho que acreditar que o ato que eu cometi é um ato reprovável. Me arrepender desse ato, devolver o seu relógio e pagar a você todo o seu dano material e o dano moral que você teve, o dano psicológico. Se você precisa de um apoio psicológico, de ir a um tratamento, eu me ofereço para ressarcir você dessas despesas. Isso se chama restaurar o homem à situação anterior ao delito. Então eu vejo que nós temos uma tradição do direito luso, do direito alemão, que está perpassando pela nossa sociedade, que é o direito do ódio, né? Nós já tivemos uma época que nós condenamos, dizemos que era uma época de selvageria, que as pessoas que cometiam um furto tinham a mão cortada, se falava mal, tinha a língua cortada, até a cabeça era cortada.
nós evoluímos civilizatoriamente, mas ainda estamos aplicando um sistema penal selvagem. O sistema penal que nós aplicamos ao próximo, a gente fica olhando para o crime, mas a gente tem que olhar para a pessoa do criminoso. Santo Agostinho dizia, Santo Agostinho é eterno, porque ele dizia isso no ano 300, e ele dizia que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Eu, parafraseando Santo Agostinho, eu digo que eu odeio o crime, mas eu não deixo de amar o criminoso, porque ele merece esta atenção cristã que vai levá-lo à ressocialização, ao arrependimento e ao propósito de não praticar mais crime. Então, esse perdão que o senhor relata no livro seria um ato de justiça? Eu acho que o ato de justiça real, autêntico, cristão, é o do perdão, não é o da sanção. O da sanção, ela é necessária para que haja uma reparação à sociedade, mas muito mais importante do que a sanção é o perdão. E não sou eu quem diz isso. Está lá na Sagrada Escritura. Então, ou a gente pratica a Sagrada Escritura, ou rasga, e aí vamos criar uma sociedade de ódio. Né? Você corta a minha mão, eu corto a tua cabeça. Você corta a minha perna, eu corto teu braço. Isso é uma coisa selvagem, isso não é humano, isso não é civilizatório. Bom, agora, doutor Anselmo, que é consultor financeiro, é bastante defensor dos direitos humanos, passou aí, doutor, o senhor teve uma experiência de 90 dias no cárcere. Como que foi essa experiência sua lá dentro da prisão? Olha, Marcelo, a experiência... Hoje eu agradeço a Deus. Hoje eu digo obrigado, Senhor, por ter passado por essa experiência, porque essa experiência nos traz uma bagagem muito forte para que pudéssemos, inclusive, escrever o nosso livro, O Escolhido Não Tem Escolha. Quando eu percebi que eu estava na prisão, há um ano atrás, nesse momento eu estava dentro do cárcere. E eu pude parar e avaliar os conceitos de vida, o que eu estava fazendo ali, por que eu estava ali. E muitas das vezes, nesse primeiro momento, você não entende. Quando eu entendi que existia um propósito cristão de ajuda humanitária, de ver o outro, se colocar no lugar do outro, eu fiquei tranquilo. Por quê? Conforme eu conversei com aqueles colegas que ali estavam, falei para eles que jamais eles sentariam na minha mesa para nós conversarmos. Por quê? Primeiro, eles eram bandidos. Eu já não me sentia bandido. Eu estava naquele momento com os bandidos. Mas eu não tinha cometido um assalto, um crime. Eu não cometi. Mas eu estava ali por uma determinação judicial. E quando eu entendi isso, eu dei atenção para aquelas pessoas que precisavam da minha atenção, do meu carinho, do meu amor, do meu abraço. E eu fui ouvir aquelas histórias. Eu ouvi N histórias dentro do cárcere. Mas quando você pega essas histórias, você vê que muitas dessas histórias que se fundem entre as pessoas, entre aquelas pessoas privadas de liberdade, muitos que estavam ali não era a primeira vez, já estavam 15ª vez preso. Já tinha passado 7 anos em um presídio, 3 anos em outro. Então essas pessoas, elas estão ali por quê? Então eu queria entender o que leva um ser humano, uma pessoa, a parar dentro do sistema prisional. E quando eu entendi que a educação é a base e que muitas daquelas pessoas não tiveram essa base da educação, elas pararam dentro do cárcere. Então eu aproveitei todo esse momento para fazer com que tivesse uma reflexão. Como que um cidadão pode parar dentro do cárcere? Por que falta educação para esse cidadão? E aonde está o X da questão, o problema que a gente precisa? E aí, se você for voltar, a gente vai parar na parte política. Quando a gente entra na parte política, a gente entra na corrupção, que não é da agora, são de centenas de anos. Essa corrupção faz com que a educação não chegue para as famílias carentes, para as pessoas de baixa renda, as pessoas que têm dificuldade. Automaticamente isso gera um preço muito alto e vai parar na própria sociedade numa violência 20, 30 anos depois. Por isso que nós temos hoje a quantidade de presos que temos,
não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas nós temos por quê? Porque a educação, que é a base para chegar para aqueles meninos, não está chegando. Então, quando eu percebi isso, eu trouxe essa experiência. Foi aí que eu escrevi o livro, O Escolhido Não Tem Escolha. Foi aí que eu me encontrei para poder ajudar essas pessoas que hoje estão privadas da liberdade. Acabamos de chegar da Argentina agora, estava conversando com o Dr. Ciro. Na Argentina, tem um modelo de presídio onde estuda homens e mulheres, pessoas privadas da liberdade, que se encontram diariamente naquele pavilhão, naquele local, que é uma faculdade, é um núcleo de uma faculdade, para estudar. E o mais interessante, que essas pessoas privadas de liberdade, elas estão estudando juntamente com os seus agentes penitenciários. São colegas de faculdade. Então isso tem mudado muito essa cultura dentro da Argentina, que eu acredito e espero que chegue no Brasil, para a gente poder ajudar, que venham empresários, faculdades, que abracem, porque nós vamos implantar dentro do sistema prisional as escolas. Nós já temos precariamente aqui no Distrito Federal muitos daqueles detentos que vão para a parte social, na ressocialização, já estudando dentro do cárcere. Já tem o núcleo dos estudantes, né? Mas ainda é muito pouco. No presídio que eu visitei agora na Argentina, de 700 presidiários, 382 são acadêmicos, fazem uma faculdade. E cada dia tem mostrado que a violência tem diminuído, a droga que circula na região onde aquelas pessoas estavam atuando tem diminuída, porque a educação vai chegando. A educação é cultura, né, doutor Ciro? E quando a educação chega, muda a história e muda a vida das pessoas. Então, toda essa experiência que nós queremos trazer, né, doutor Ciro? Então, Marcelo, você estava perguntando entre perdoar e punir. O que o Anselmo falou é um exemplo vivo, testemunhado por ele, de que quando você investe no ser humano em educação, dando a ele aquilo que o Estado negou na sua infância, o resultado é a restauração da sociedade. Não se fala de ódio, se fala em construir um novo homem. E o novo homem se constrói através da educação. Esse exemplo da Argentina de colocar universidade dentro do sistema penitenciário é um exemplo que vem ao encontro do princípio que justifica a sanção de privação da liberdade. Qual é? Ressocializar. Você não ressocializa um camarada torturando, servindo comida estragada, maltratando os parentes do preso. Você só muda aquele preso condenado se você investir na educação dele. Por isso que nós criamos a Academia Brasileira de Letras do Cárcere. E nós temos a honra de ter aqui o doutor Anselmo como um dos nossos acadêmicos. Ou seja, as pessoas que estão atrás das grades, que são muitas vezes amaldiçoados pela sociedade, são sementes do mal, são pessoas do mal, lá dentro tem muitos talentos. E se a gente reconhecer esses talentos, eles deixarão de ser criminosos para serem escritores, para serem cantores, para serem engenheiros, médicos, advogados, né? Nós temos um acadêmico, Sagat B, que ele escreveu um livro, O Bandido que Virou Artista. Ele teve preso 13 anos, hoje ele é um artista, hoje ele é um escritor, hoje ele é um acadêmico, hoje ele é um imortal. Por isso que eu digo que o investimento que o Estado tem que fazer e não faz é na reconstrução daquele homem, na restauração daquele homem. Porque se continuar investindo no mal, no maltrato, na violência, na tortura, esse homem vai ficar cada vez mais violento, cada vez mais insuportável, e quem vai pagar com isso? Quem vai sofrer com isso? A família dele e a sociedade. É importante, doutor Ciro, essa fala do senhor. Eu venho falando a respeito da ressocialização prisional, porque eu não acredito que alguém vai conseguir ressocializar o preso dando tapa na cara e chute no traseiro, como eu vi acontecer dentro do sistema prisional. Então essa fala do Dr. Ciro, ela bem colocada, no sentido de que os próprios agentes precisam ser ressocializados.
Nós temos casos de agentes que chegam dentro do sistema prisional com problema em sua casa, problema em família, com problemas com filhos na droga, onde ele está cuidando de um monte de gente que está preso. Então ele desconta essa raiva, essa angústia ali com palavras, com atitudes, às vezes até com agressão, com as pessoas privadas de liberdade. Se nós temos uma ressocialização e se nós temos um sistema altamente voltado para ressocializar, para mudar, aí a gente começa, através da educação, a mudar esse sistema. E aí a gente vai diminuir a criminalidade. Então eu acredito nisso e por isso que nós estamos escrevendo e acreditando em tudo isso aí, Marcelo. Doutor Ciro, quando a gente fala essas questões, né, sabe que o senhor dá uma abordagem humanista, uma proposta no seu livro, né, mais humana. Como que a sua experiência pessoal e profissional o ajudou, o auxiliou, digamos assim, ou até mesmo impulsionou para dar essa abordagem, né, fazer com que essa proposta humanista tivesse inserida dentro do seu livro? Bom, primeiro, eu sou de origem muito pobre. Eu nasci lá no sertão da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, e vim para o Rio de Janeiro e, graças ao esforço da minha mãe, da minha tia, eu estudei e atingi o mais alto cargo do judiciário do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Cheguei a desembargador, passei 42 anos na magistratura, lidando com aquelas pessoas que são vítimas do sistema, que são aqueles que procuram a justiça em busca do seu direito. E eu sempre visitei as prisões, sempre. Desde sempre eu visito, converso, dialogo, dou conselhos, dou palestras, promovi algumas edições de livros dentro do presídio, com presos escrevendo poesias. E eu acabei compreendendo que você, assim como eu fui juiz da infância. Eu tive uma experiência de 15 anos como juiz da infância. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente chegou ao Brasil como uma carta libertária das crianças e dos adolescentes, o costume aqui era o quê? Como é que você era educado? Na vara do marmelo, no caroço do milho, na palmatória, na violência. E você se transformava num ser violento. E você acreditava que tudo que você quisesse resolver era na violência. Quando o Estatuto veio dizer, não, você tem que educar a criança como você educa seu filho. Você não bate no seu filho, você não castiga o seu filho. Primeiro você tem que ser um exemplo, você tem que ser o herói do seu filho. Depois você tem que dar ao seu filho a melhor alimentação, melhores remédios, melhores médicos, a melhor escola, o melhor lazer. Se você fizer isso com todas as crianças do Brasil, nenhuma criança vai virar bandido. Então essa é a fórmula. E aí eu aprendi, olha, se isso funciona com as crianças, tem que funcionar com o ser humano como um todo, com o adulto como um todo. Se o adulto, por falta de respeito aos seus direitos fundamentais, ele não teve nada disso que eu falei, ele não teve uma boa alimentação, ele não desenvolveu o cérebro, a criança desenvolve o cérebro na sua completude nos 3 primeiros anos com a boa alimentação. Quantas crianças no Brasil não têm sequer o que comer? E depois querem que essa criança se transforme num anjinho, não pode. Essa fórmula não dá certo. E aí, o adulto que vai para o crime, ele não teve essa alimentação, ele não teve uma boa família, ele foi criado no meio das drogas e no meio da bebida alcoólica, né? Ele não teve acesso à escola, ele não teve acesso a um trabalho. Aí qual é o meio de sobrevivência dele? Não estou dizendo que isso está certo, não estou fazendo apologia disso, isso está errado. Mas a única alternativa que muita gente tem é no crime. É no crime. E depois, nós vivemos numa sociedade em que nós temos governantes que são autoritários, que são maus administradores. Tem pessoas que roubam o dinheiro da merenda escolar, né? Tem pessoas que se corrompem por pouco, tirando dinheiro que podia ser investido na educação, na saúde. E aí, como consequência disso, nós temos a falta de políticas públicas. E aí, quando você se vê, um animal
se vê encurralado com uma pessoa violenta, nós, seres humanos, quando nós estamos numa sociedade em que nós somos constrangidos, em que nós somos violentados, em que nós não somos respeitados na nossa condição de cidadãos, sequer temos direito a um bom transporte de qualidade, você se rebela. E quando você se rebela, o Estado coloca contra você quem? A polícia. E se você for negro e pobre, você está ferrado. Porque mesmo que você não tenha feito nada, alguma coisa vão arrumar para botar você atrás das grades. Esta é a sociedade que nós temos. Por isso, vou falar uma coisa muito polêmica. O único foco de resistência que nós temos hoje no Brasil é o crime. É o crime que bota o dedo na cara do governante, da sociedade. É o crime que transgride as regras. Nós já tivemos outros exemplos bons. Nós tivemos Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, sem cometer crime nenhum, falou, olha, aqui é uma terra em que nós vamos criar pessoas com direitos iguais. O que a sociedade brasileira fez? Foi lá e destruiu Palmares. Destruiu Zumbi, matou toda. Depois nós tivemos um outro exemplo. Temos vários exemplos históricos, mas vou citar só dois. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro foi para o interior da Bahia e falou, olha, aqui todo mundo tem direito à casa, todo mundo tem direito à escola, todo mundo tem direito à alimentação, nós vamos viver aqui, aqui é o nosso mundo, aqui é o nosso país. O que o Exército Brasileiro fez? Destruiu Antônio Conselheiro e destruiu a sua cidade socialista. Então, só o crime resiste. O crime não foi e nunca será vencido. Nem foi, nem nunca será vencido. Pelo contrário, cada vez o crime se fortalece mais, cada vez que eles apanham, eles reagem mais, eles se armam mais, né? A gente está vendo lá o que Israel está fazendo com a Palestina. Aqui, o que as polícias fazem com os marginais é pior do que estão fazendo lá com os palestinos. E eles têm que reagir. Eles reagem. Então, o único foco de resistência contra a injustiça social do Brasil é o crime. E mais, o Estado e a sociedade criam motivos para te perseguir. Porque, por exemplo, abolição da escravidão. Mas você, negro, você não pode frequentar a escola. Você, negro, você não pode ter terras. Então, você não pode frequentar a escola, você não pode ter terra, tu vai viver de quê? Aí inventa a primeira ferramenta para prender pretos. Crime de vadiagem. Você não tem escola, você não tem terra para cultivar, você está na rua, você é um vagabundo. Vagabundo tem que ser preso. Isso são ferramentas que a sociedade brasileira cria. Aí, depois de muito tempo, saiu de moda a vadiagem. Hoje ninguém é preso por vadiagem, até porque quase todo mundo tem acesso ao trabalho, seja o trabalho remunerado de acordo com as regras oficiais, seja o trabalho alternativo, até mesmo o trabalho do tráfico. E aí, o que criaram para prender preto e pobre? A lei das drogas, a guerra às drogas. A guerra às drogas não é guerra às drogas, porque se fosse guerra às drogas, você não podia beber cachaça, eu não podia beber vinho, ele não podia beber cerveja. Isso tudo é droga. Ele não podia fumar cigarro. Tudo isso é droga. Mas não é guerra às drogas, é guerra às pessoas que vivem de determinadas drogas. Para que isso? É para cuidar da tua saúde? Não. É para prender preto e pobre. São ferramentas que o Estado cria para perseguir seletivamente determinadas pessoas. Ou seja, a gente vê que o Estado continua sendo, já dos seus primordiais, lá do início, desde sempre, desde os colonizadores. Racial, né? Nós vivemos com tudo isso aí. Então não é só no Brasil, mas hoje nós temos uma autoridade aqui passando exatamente experiências de bastidores judiciais com muita bagagem e muita propriedade. E quando o senhor fala que realmente o crime nunca vai deixar de existir, nós estamos vendo aí as facções.
cada dia mais forte. Você é Cada professor. dia mais forte. Por isso que nós dizemos, o crime ele é organizado. Por que o crime é organizado? Porque estuda, se prepara e quanto mais batem, quanto mais vai para cima, mais o crime está crescendo. Agora, nós temos que fazer realmente, doutor Ciro, não sei a visão do senhor, alguma coisa para conter essa criminalidade. Temos. E nós temos, a única ferramenta é através da educação e do respeito. Da inclusão, não da exclusão. O cara comete um crime, vai ficar 30, 40, 20 anos numa cadeia e vai voltar pior. Então, Revoltado. isso não dá certo. Isso, nós já temos essa experiência. O que dá certo é o que a Argentina está fazendo lá. Bota a faculdade dentro da cadeia. Os camaradas saem de lá. Eles entram bandido, sai doutor. Ele não vai para o crime. Não vai. Não tem como ir para o crime. Né? Então, o crime, eu disse que o crime não vai acabar nunca, o crime pode acabar se a gente mudar de instrumentos de combate ao crime. Não se combate o crime com caveirão, não se combate o crime com polícia, com AR-15, não se combate o crime. Se combate o crime com uma doutrina de perdão, de inclusão, de crescimento daquele ser humano que está sendo punido. O senhor falou aí de faculdade dentro da prisão, né, onde os presos estudam, lá ele se desenvolve seu conhecimento, mas vai até na contramão de que a maioria da sociedade pensa, né? Eles acreditam que o preso ele tem que trabalhar para sustentar o gasto que ele cria para os cofres públicos, digamos assim, né? Na opinião do senhor, esse pensamento hoje, vamos falar aqui do nosso país, o Brasil, ele não está meio que ultrapassado já em relação de que o preso tem que estar na cadeia, estar na prisão, mas tem que trabalhar para sustentar o seu gasto lá dentro? Vou dizer para você que não está de todo errado essa ideia, não. O preso quer trabalhar, só que o Estado não oferece trabalho dentro do presídio. Não oferece oficinas para ele aprender a trabalhar, não oferece possibilidades de trabalho. E pior, quando o preso sai, a sociedade lhe nega o trabalho, porque ele fica estigmatizado, ele fica tatuado, ele foi preso, ele é um bandido, ele não vai mudar nunca. Um julgamento, né, que a sociedade já faz. Já é um pré-julgamento, isso é um preconceito, uma discriminação. Então, eu sou favorável, eu acho que dentro da cadeia, para você ressocializar, você tem que ter educação e trabalho. Eu acho, por exemplo, que todos os presos deveriam estar construindo carteiras escolares, o Estado ia economizar mão de obra, né? E o preso ia retribuir à sociedade com o bem, com o seu trabalho, aquele mal que ele tinha feito. A indústria de roupas, de calçados, de material esportivo, tudo isso você podia estar fazendo dentro das prisões. Por que não estão fazendo? Os presos pedem. Por que não está fazendo? Porque o Estado não quer mudar essa situação. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa desgraça. Muita gente, não é pouca não. Então, um preso custa para você, contribuinte, custa R$ 3.500. Se ele for para o sistema federal, ele custa R$ 35.000. R$ 35.000 por mês para ficar enjaulado, enlouquecido, dormindo à base de remédios, 30, 40 anos para sair ou um demente, um doente mental, ou sair mais violento contra a sociedade. Então esse é o valor que nós pagamos pelo nosso ódio. Cada vez que você fala, tem que aumentar os dias de prisão, tem que aumentar a pena, tem que prender mais gente, tem que reduzir a responsabilidade penal. Cada vez que você fala isso, você está pagando mais imposto para sustentar essa vagabundagem. Então você tem que começar a pensar, nem que seja nas suas economias. Seja egoísta, pense no seu bolso, e você vai dar uma oportunidade para essas pessoas de saírem melhor da cadeia do que entravam. Eu falo no meu livro sobre isso, do preso trabalhar. Se o preso saísse da cela às 7 horas da manhã, trabalhasse até às 17 horas do dia,
dentro do presídio, ali mesmo dentro do presídio, ele seria outro, a mente dele seria outra. Agora, Marcelo, esses presos, eu passei 90 dias dentro do cárcere. Todos os dias você não tem nada para fazer. Você não tem nada para fazer. E aquelas pessoas que estão ali, a experiência delas é com o crime. Então elas vão trocar suas experiências com o crime. Se você não tiver cuidado, um garoto de 18 anos que entra dentro do sistema prisional, ele sai de lá um especialista. Ele fica um ano dentro da prisão, ele sai formado, mestrado com doutorado da criminalidade. Porque ele vai ter contato com outras pessoas que tiveram experiência de crimes diferentes e vão passar aquela experiência para eles. Então eu acho que, sim, escrevi sobre isso, que se o preso trabalha, o trabalho é digno. Ele vai trabalhar, mas ele vai ser remunerado. Valor, 80% desse valor, eu escrevi, no meu ponto de vista, vai para a família. Paga-se as dívidas da família, pro dia a dia, o salário do mês, está trabalhando. 20% fica numa poupança, para que quando esse preso sair, daqui a 10, 15, 20 anos, ele não saia desnorteado. O Estado proporcione para ele essa ressocialização, que ele saia para montar um negócio para ele. Eles têm casos aí do preso que está saindo com 60 anos. Aonde que ele vai arrumar um emprego? Então, Marcelo, quando a gente vê toda essa situação, é interessante sim que o preso trabalhe, mas que também estude. Se ele trabalhar dentro do sistema prisional durante o dia, à noite ele está dentro da faculdade, dentro do presídio estudando. Porque você trabalhou com 18, 19, 20 anos, estava trabalhando o dia todo e estudando de noite. Você levou 4, 5 anos estudando, chegando em casa meia-noite, 1h da manhã. E por que o preso não pode trabalhar e estudar? Então isso é necessário para que essa ressocialização aconteça. Não só dentro do presídio masculino, mas do feminino, em todo o complexo. E aí a gente vai ter dias melhores, porque a ressocialização de fato acontecerá. Mente vazia, oficina do diabo. Isso que o doutor Anselmo falou, eu fui testemunha, eu fui visitar um presídio em Barcelona, na Espanha. E lá existia uma indústria dentro do presídio, onde se construía cadeiras de praia e guarda-sol. O preso, exatamente como o Anselmo falou, o preso recebia um salário da empresa, né, gerava lucro, gerava renda, recebia um salário, 70% desse salário ia para a família, para sustentar a família, 30% ele criava um fundo. Ele cumpria a pena 5, 6, 7 anos, aquele fundo estava rendendo. Quando ele saía da prisão, ele recebia uma fortuna para ele investir em quê? No seu negócio. Ele não ia para o crime. Não vai de jeito Ele nenhum. não ia para o crime, ele ia para o seu negócio, para a sua loja, para o seu restaurante, alguma coisa. Por quê? Ele foi capitalizado com o trabalho dele, não é o trabalho, não. 30% ele criava um fundo. Ele cumpria a pena 5, 6, 7 anos, aquele fundo estava rendendo. Quando ele saía da prisão, ele recebia uma fortuna para ele investir em quê? No seu negócio. Ele não ia para o crime. Não vai de jeito Ele nenhum. não ia para o crime, ele ia para o seu negócio, para a sua loja, para o seu restaurante, alguma coisa. Por quê? Ele foi capitalizado com o trabalho dele. Não é o dinheiro do Estado, não. É o dinheiro dele. O dinheiro que ele ganhou da empresa que explorava o trabalho dele lá dentro. Outra coisa, nós temos que concluir, é o seguinte: o Estado é o maior promotor da violência e da criminalidade. O que o Estado fez há uns 10 anos atrás? Pegou todos os chefes de crime de todos os estados e juntou. Fez uma conferência nos presídios federais. Então nós temos 5 presídios federais, né? Temos lá no Paraná, temos aqui em Brasília, Papuda, temos em Campo Grande, temos lá em Rio Grande do Norte, temos 5 presídios federais. Cada quadrilha estava com seu chefe lá no Amazonas, outro no Rio Grande do Sul. O Estado juntou todo mundo, fez uma conferência dos chefes, dos cabeças. Aí eles falaram assim: olha, você é lá do estado da Paraíba, você é de onde? Vamos organizar o crime nacionalmente. A gente fica mais forte.
Em vez de você ser o chefe da facção do Rio de Janeiro, você vai ser o chefe da facção do Brasil. E aí ficaram trocando figurinha e hoje a gente está nesse mato sem cachorro. A gente não sabe o que resolver. Quem criou isso? O Estado brasileiro. Como é que você vai juntar bandido com bandido, bandido A com bandido B? Como é que você vai juntar? Mesma coisa você juntar, fazer uma conferência de cientistas, de pessoas, vamos descobrir a cura do câncer. Como é que você faz? Você junta as melhores cabeças do mundo e vai estudar, né, como vai resolver esse problema. O Estado brasileiro fez isso com os presos, com os chefes de facção. Então você vê hoje, por isso que o crime se organizou. Está lá, trocando ideias, mandando ordem lá de dentro do presídio, continua comandando, só que agora não é um comando estadual, é um comando nacional. E até internacional, porque já tem facção brasileira, sabe onde? Em Portugal. Tem facção brasileira em Portugal. Quem promoveu isso? O Estado brasileiro, quando juntou esses caras e fortaleceu. É complicado, viu? Gente, nós estamos no Foco Literatura em Foco. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Ciro, Dr. Anselmo Ramos. Bom, você está acompanhando hoje, mais tarde, às 19 horas, no Cota 1000 Yacht Club, o lançamento de 2 obras literárias, né? Perdoai, eles às vezes não sabem o que fazem, do Dr. Ciro Darlan, e O Escolhido Não Tem Escolha, a prisão do Dr. Anselmo. Mas vamos continuar aqui com o nosso papo, para a gente fechar esse nosso programa com chave de ouro. Vamos fazer mais uma rodada de conhecimento e perguntas com os 2 autores ilustres que estarão hoje aqui em Brasília lançando as suas obras. Falando de ressocialização de preso, como que os senhores hoje vê o sistema prisional em relação à ressocialização? O detento sai da prisão, passa lá 20 anos, 15 anos, 10 anos dentro de uma prisão. Vamos falar de um detento, ele é um estrupador, saiu agora. Como que uma pessoa cometeu esse delito, esse crime, perante a sociedade, como que ele pode viver agora diante da sociedade novamente? A ideia da pena não é só castigar, é ensinar o preso os malefícios do cometimento do crime. Ou seja, ressocializar. Ou, muitas vezes, a regra nem é ressocializar, é socializar. Porque o preso, quando entra no sistema, é porque ele nunca recebeu nenhuma política pública de socialização. Então, ele está em estágio selvagem. Uma criança, quando nasce, está num estado selvagem. Ele vai aprender. E se você ensina coisas boas, essa criança vai ser um ser humano bom. Se ensina coisas ruins, ele vai ser um ser humano ruim. Quando você aplica uma pena a quem cometeu um delito, você tem que investir na ressocialização. Você cometeu estupro. É um crime grave, crime violento, crime bárbaro. Então, o que você tem que fazer com essa pessoa? Colocar um acompanhamento psicológico, colocar um acompanhamento psiquiátrico. Você tem que investir para que essa pessoa não tenha mais essa tendência de violência sexual. Porque senão ele vai voltar revoltado e, em vez de uma vítima de estupro, serão muitas. Agora, se ele passa 5, 6, 10 anos numa prisão e sai igual ou pior, a responsabilidade não é dele, não. É do Estado. Que o Estado não cumpre a sua finalidade. Quando o Estado diz para você assim, olha, eu estou condenando esse estuprador, ele vai passar 5, 6 anos na cadeia e eu vou investir nele. Eu vou investir em educação, em saúde, em tratamento, em saúde mental, em tratamento psiquiátrico, para ele voltar para a sociedade depois de cumprir essa pena melhor do que quando entrou. Mas isso não acontece na prática. A responsabilidade é de quem? Quem falhou? O Estado. Não foi a pessoa que falhou. Né? Então a gente bate no mais fraco. A responsabilidade é sempre do mordomo, do jardineiro. Né? A literatura nos dá esses exemplos. Né? A injustiça da sociedade é sempre contra o mais frágil. E o mais frágil, nesse caso,
é o estuprador. E está preso. E quando a gente fala de um pedófilo? Pedófilo é uma história muito interessante, que a gente tinha que ouvir especialistas, que eu não sou. Pedófilo é uma pessoa que tem um vício criminoso de atacar crianças. Isto não tem cura, a não ser que você faça com ele um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Porque senão ele vai passar 5 anos na cadeia, vai voltar, vai atacar outra criança, depois volta, depois ele vai ficar nesse ciclo vicioso. Então o pedófilo, há quem diga que ele não é um criminoso, ele é um doente. E como doente, ele tem que ser tratado. Antigamente, muito antigamente, você quando adquiria hanseníase, lepra, você tinha que andar com um cartaz bem grande dizendo: não se aproxime, eu sou leproso. Quando a humanidade avançou, disse: não, esse cara, na Bíblia está escrito, ele tinha que viver fora da cidade, ele não podia se aproximar das pessoas, né? Quando a civilização avançou e você falou: não, esse cara é um doente, a gente tem que tratar dele como doente, vamos curar as feridas deles, vamos curar a hanseníase. E hoje tem cura a hanseníase. Então aquele cara que estava excluído não está mais. Hoje a gente tem essa noção de que pedofilia talvez seja um dos crimes mais graves, mais bárbaros, porque você ataca uma pessoa vulnerável, uma criança, uma adolescente, que não sabe se defender, que não consegue se defender, e você prende esse cara. Isso não é a resposta. A resposta é tratar desse cara. Então, quando você tratava o leproso com exclusão, você tirava ele do nosso convívio, você estigmatizava, e aí ele ficava um ser inútil para a sociedade. Não se podia se aproximar, não podia conviver, né? Você então evolui civilizatoriamente, você fala: não, aquele cara é um doente, não é um marginal, não é um doente mental. Então nós vamos tratar, e hoje a hanseníase tem cura. Então você inclui, você não exclui. Todo o processo de exclusão é danoso, né? Então assim a gente condena muito o pedófilo, porque é um crime bárbaro, é um crime covarde, é um crime cruel contra uma pessoa vulnerável, que não pode se defender, que não está preparada para se defender e que fica com essa marca dessa violência pro resto da vida. Então você aplica o remédio errado. Qual é o remédio errado? Prisão. Você tem que tratar dessa pessoa como você tratou da hanseníase. Se você tratar dessa pessoa e ela deixar de ser pedófila, é muito melhor do que ela ficar 5, 10, 15 anos numa cadeia e voltar pedófilo, porque não vai curar. Não vai curar. Só vai curar com o remédio certo. Com esse remédio de exclusão e cadeia, não vai curar. Na sua experiência, você passou lá dentro esses 90 dias do cárcere, como que o senhor viu, até mesmo pela história de quem o senhor encontrou lá dentro, essa questão da ressocialização, o que eles diziam para o senhor? Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No primeiro momento, Marcelo, a ideia daquelas pessoas que estão presas é saírem e cometer os mesmos crimes. Você não vê o preso falando que está arrependido, que jamais vai fazer isso, não. Aquelas pessoas que estão ali, elas pensam em voltar e cometer os mesmos crimes. E o pior de tudo é que dentro do sistema, eles ficam mais revoltados. Porque como tem presos que são colocados juntos com outros presos, e às vezes até rivalidades aqui fora, quando eles se encontram lá, existe aquele choque, por estarem todos juntos no mesmo lugar. Então essa revolta do preso não ressocializa. Essa revolta não traz tranquilidade. Por isso que eu escrevo sobre a ressocialização. Se o sistema prisional tiver com a mente voltada, direcionada para tratar essas pessoas, e eu falo sobre isso, que esses presos, a ressocialização, Marcelo, começa na hora que o indivíduo entra no cárcere. No momento que entra, tem que começar a ressocialização. Porque aí você começa a tratar esse indivíduo. Eu acredito que deva ser feito uma triagem por idade, por crime cometido,
qual o motivo que aquele Está na lei, isso está na lei. Tá ali. Está na lei, mas não cumprem. Não cumprem, não cumprem. E de repente você coloca todo mundo junto, né? E acontece de ter pedófilo junto, e aí é outro problema, porque a violência está estampada com aquelas outros presos, né? Acontece tudo isso. Então eu acho que essa ressocialização tem que começar dentro do sistema prisional. Sabe, Marcelo, estava pensando aqui na nossa conversa, a história das prisões, ela começa com hospitais. Porque antigamente não havia julgamento, não havia processo legal, as pessoas eram enforcadas em praça pública, eram decapitadas, apedrejadas, né? E aí houve uma evolução, e aí as pessoas não foram para a prisão, foram para hospitais. Sabia que a primeira prisão, o primeiro prédio dito prisional na França, onde essas coisas começaram, eram hospitais. Essa lógica deveria prevalecer. A pessoa que comete um crime tem que ser tratado em hospital. Posteriormente, quando avançou a legislação e aí não se passou a cometer mais crimes, violência contra a pessoa do criminoso, teve mais forca, né? Só em alguns estados, como os Estados Unidos, ainda tem cadeira elétrica, e até forca ainda tem em alguns estados americanos. Mas os estados mais civilizados, que nem sempre são os mais ricos, né? Os estados mais civilizados começou a substituir essas penas corporais por pena de privação de liberdade. Aí foi que separaram o hospital e criaram o prédio prisional. Mas a estrutura de um hospital, a arquitetura de um hospital é a mesma arquitetura de uma prisão. Pode reparar, todos os hospitais eles têm a mesma arquitetura, aquela mesma construção. Você não fica em cela, você fica em quarto, você fica em enfermarias, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma arquitetura. Mas aí começou a haver esse exagero na privação da liberdade, quando muita gente precisa de tratamento hospitalar. Só vai curar se fizer o tratamento hospitalar. Outra coisa é que quando você entra no sistema da justiça, você é uma pessoa esclarecida, um homem que tem conhecimento. Mas se você pegar um menino ali, analfabeto, e ele passar por um processo, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele vê a cara do juiz, ele vê a cara do promotor, ele vê a cara do advogado, ele não sabe quem é o advogado, quem é o juiz, quem é o promotor. Aí o juiz fala, você está condenado a 20 anos. Aí o cara falou, o que significa isso? Ninguém explica para ele. Ninguém explica o processo, e o processo já é uma punição. Você receber um oficial de justiça na sua casa, você já treme, né? Dizem que tem um ex-presidente aí que toda vez que toca uma campainha ele já treme. Então, isso é o psiquê da pessoa. É o psiquê da pessoa. A pessoa que teme a lei, que teme o judiciário, que teme a autoridade, ela se assusta com o próprio processo. O processo já é um sofrimento. Você começa a responder, o cara diz que você cometeu tal crime, o outro diz, não cometeu, aí o juiz diz, cometeu sim, a pena é essa. Se você não for explicado, se não for dito para você, você vai ter um interrogatório. Sabe o que é interrogatório? Interrogatório é o juiz te fazer pergunta e você responder sobre o fato que você está sendo acusado. Ninguém fala isso. Ninguém explica. Então a pessoa passa pelo sistema sem entender nada. Já é o privado da sua liberdade e ainda refém do sistema. Sem saber nada. Quando ele acorda, está dentro de uma cela. Ele não sabe por que eu estou aqui, ele nem sabe. Porque, mas eu não fiz nada, eu só estava acompanhando fulano que fez a coisa e eu estou aqui junto com ele. Então é muito sofrimento. Mas sofrimento seletivo. Isso não acontece com a classe média alta. Você não vê. Você não vê polícia entrar com o pé na porta do barraco daqui da Lago Sul. Você não vê. Você não vê isso. Agora, nas favelas, os caras entram com barraco, com o pé na porta, com arma na mão, com violência
dentro da casa, com criança dentro de casa e tudo, sem mandado judicial. Viola os direitos humanos, né? Viola os direitos fundamentais, né? Os direitos de cidadania. Mas é muito ruim. Bom, gente, esse é o nosso Literatura em Foco. A gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos o lançamento dessas duas grandes obras aqui em Brasília. Convidamos você a estar aqui presente no Yacht Clube, Rota 1000 Yacht Clube. Para a gente encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo, quero fechar com uma mensagem de vocês dois, né? Doutor Anselmo, sua história no livro é uma história de resiliência e propósito. Para aqueles que vão ler o seu livro, ou aqueles que passaram pela mesma história, né? Vai ler o seu livro, vai perceber que tiveram a mesma história. Que mensagem o senhor diz para essas pessoas? A mensagem que eu digo para as pessoas é o tema do livro, né, Marcelo? Escolhido não tem escolha. No meu livro eu falo da história de José, quando a inveja dos irmãos colocaram José no buraco. E depois foi vendido como escravo, ficou 23 anos preso. E um dia o faraó teve um sonho lá, não sabia, estava perturbado. Trouxeram o José interpretou o sonho. E ali o faraó, para agradá-lo, para satisfazer, tornou ele governador. Primeiro cargo político da história do mundo. Foi governador lá, com José. E a história nos diz que José alimentou os irmãos. Olha que ironia. As pessoas tiveram inveja dele, ciúme do sonho que ele teve, colocaram no buraco, venderam como escravo, e anos depois ele sai da prisão, perdoa essas pessoas, perdoar eles não sabem o que fazem, perdoou as pessoas, amou seus irmãos, alimentou eles e se transformou em um governador. Então eu falo, quem colocou José no buraco foi a inveja dos irmãos, mas quem fez ele governador foi o buraco. Então se você está em algum buraco na sua vida, seja emocional, financeiro, sentimental, não se preocupe, você vai sair e vai governar. Essa é a minha mensagem. Doutor Ciro, o senhor tem uma grande experiência aí nesse mundo da magistratura. A gente sabe que tem muitos jovens começando nessa sua caminhada, os jovenzinhos, até mesmo os aspirantes, né, querendo trilhar esse mesmo caminho que o senhor trilhou e ainda está trilhando, né? Que mensagem o senhor diz para esses jovens e até mesmo com essa mensagem que o senhor traz hoje no seu livro Perdoai, às vezes eles não sabem o que fazem? Pois é muito simbólico que a gente esteja aqui na Rota 1000, a 1000 metros acima do nível do mar, né? Deste Planalto Central, que o presidente Juscelino falou, desta solidão que em breve se transformará em palco das grandes decisões nacionais, que nós estamos vendo hoje. Brasília é o palco das grandes e importantes decisões da nossa sociedade. No meu livro eu conto um pouco da minha história, mas eu conto também a minha história como magistrado, como juiz. Eu sempre fui um juiz garantista. Você está vendo aqui o meu perfil, você chamou de humanista. Nós temos juízes que são punitivistas, aqueles que querem prender, que querem aumentar a pena, que querem reduzir a responsabilidade penal. E temos os juízes garantistas, aqueles que querem garantir direitos fundamentais, direitos humanos, a todo ser humano, sobretudo aqueles que são mais pobres, mais vulneráveis, mais excluídos. E nós vivemos numa sociedade seletiva, nós tivemos 350 anos de escravidão. E a escravidão não acabou no Brasil. A princesa Isabel deu apenas um sinal, mas esse sinal ele tem que voltar para o povo pobre, sofrido, escravizado, em forma de direitos, em forma de igualdade social, igualdade racial. E a gente não vê isso. Quem é o povo da periferia? Os pretos, os pobres. Quem é o povo do presídio? Os pretos, os pobres. Então, não acabou a escravidão, mudou de nome, né? A senzala hoje chama sistema penitenciário, antigamente era a senzala, era o lugar do castigo, né? Então, eu acho que o juiz novo, o bacharel de direito novo, ele tem que se conscientizar que a lei só se justifica se ela for aplicada dentro das circunstâncias sociais que você aplica a lei.
Você tem que verificar se aquele que cometeu um crime, o que ele recebeu, quais foram os insumos positivos para ele não cometer aquele crime. Se ele não recebeu nada, ele está dando apenas uma resposta à violência de que ele foi vítima, você, julgador, tem que ter essa sensibilidade. E eu, como tive essa sensibilidade, aprendi a ter essa sensibilidade sendo magistrado, ninguém me ensinou isso, e com a formação familiar que eu tive, eu sofri muita perseguição. E eu conto essa perseguição aí no livro, né? Eu fui acusado de vender sentença. Eu sou um homem pobre, que continuo pobre, com um salário de magistrado aposentado, e me acusaram de vender sentença. Por quê? Porque eu concedi o benefício de tratamento de saúde a um preso que ia morrer para que ele fosse internado numa clínica e se tratar. Essa decisão foi cassada, o preso voltou para a cadeia e morreu. O Estado matou esse preso. E aí inventaram que eu beneficiei esse preso indevidamente, ilegalmente, embora a lei diga que ele tem direito ao tratamento de saúde, está preso, ele só perde a liberdade. Os outros direitos, saúde, educação, trabalho, tudo ele permanece. Até o direito de votar, que não votam. Preso tem o direito de votar, mas não votam, não permitem, não fazem com que ele tenha esse direito de cidadão. Tiram tudo dele, não só a liberdade. Então, quando nós somos juízes garantistas, garantia significa aquele que garante o que está na lei, nós somos perseguidos. Não sou eu, não, tem muitos juízes aí. Temos o doutor Eduardo Apio, um juiz federal que está sendo perseguido aí pelo povo da Lava Jato, pelo CNJ, por esses tribunais todos por aí. Né? Temos vários, temos a desembargadora de São Paulo, Kenarique Bojuquian, temos vários magistrados que estão saindo da magistratura por perseguição, né? Por esta vontade de fazer prevalecer o espírito punitivista da magistratura. E eles estão conseguindo, porque a gente está vendo muitas perdas de direitos, os direitos trabalhistas, né? Os direitos do cidadão. Nós estamos vendo cada vez mais restrições aos direitos. Isso porque a opção preferencial é o punitivismo, que só faz crescer o número de pessoas presas, mas não reduz a violência. Porque a matemática é essa. Nós temos hoje 900 mil presos. Há 10 anos atrás, quanta gente tinha? 700. Hoje, a violência é maior ou é menor do que há 10 anos atrás? Muito maior. Muito maior. E tem muito mais gente presa. Então, esta ferramenta da prisão não está funcionando, não está trazendo a paz social. Por isso, nós fizemos essa caminhada de fundar a Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Estamos descobrindo, dentro do cárcere, escritores fantásticos, como foram Dostoiévski, Graciliano Ramos, Martin Luther King, Antônio Gramsci e muitos outros escritores da nossa literatura mundial que escreveram livros mesmo estando presos. Então, é para mostrar à sociedade que atrás das grades tem seres humanos e seres humanos com qualidade. Bom, pessoal, o nosso bate-papo não termina aqui, ele vai continuar amanhã, quarta-feira, uma live. Então, no canal vocês podem acompanhar que nós vamos anunciar a nossa live. Fique atento para você participar junto com a gente na live, tá bom? Esperamos vocês. Quero agradecer a presença do doutor Anselmo, do doutor Ciro. Pode falar? Vamos pedir, Marcelo, para que as pessoas possam se inscrever no canal do Escolhido Não Tem Escolha, compartilhar com outras pessoas, para que nessa live a gente possa abrir, aproveitando a presença do doutor Ciro Darlan conosco, falando um pouco mais sobre o sistema prisional, sobre os direitos do cidadão, para que a gente possa trazer mais e mais orientação à nossa população, né, Marcelo? É isso aí. Agradecemos você que acompanhou o nosso vídeo. Esse é o Literatura em Foco. Em breve a gente volta novamente com esse programa, tá bom? Valeu, eu sou o Marcelo Torres e foi um prazer estar com esses dois escritores ilustres aqui no nosso programa. Até a próxima.